Olá, boa tarde. Esse é o Vida Saúde. Obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui no norte de Minas, no sul de Minas e na zona da Mata Mineira. A partir de agora eu te faço companhia. Aqui você sempre acompanha entrevistas com assuntos relevantes que focam na sua qualidade de vida. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a reabilitação oral, como funciona, o que é observado com o procedimento, e para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no nosso programa o cirurgião dentista, especialista em implantes dentários, o Lucas Bicalho. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. Beleza, então a gente já começa perguntando, do que se trata a reabilitação oral? Bem, Rafael, a reabilitação oral se trata de todo procedimento que venha a restituir a função estética do paciente. Todo tratamento odontológico, seja ele do mais simples para o mais complexo, por exemplo, alguma restauração do mais simples, partindo até para colocação de implantes, enxertos, tudo isso remete a uma reabilitação oral. Perfeito. Agora, como é que é feito o tratamento? O tratamento ele é feito principalmente nos casos maiores por uma equipe multidisciplinar, onde precisamos de especialistas em diversas áreas. Endodontista para tratamento de canal, protesista para realização de próteses, tanto removíveis quanto próteses fixas, o próprio implantodontista, que é muito importante aí, quando o paciente já veio a perder algum dente, precisa ser substituído. Agora, quais as técnicas são utilizadas? Temos diversas técnicas que podemos utilizar. Vai depender da demanda de cada paciente. Cada tratamento ele é individualizado. Cada paciente tem um plano de tratamento individual, onde vai depender da demanda e da queixa principal do paciente. Como eu já disse, é uma equipe multidisciplinar que costuma avaliar cada caso, propondo o melhor plano de tratamento. Talvez uma queixa do paciente é apenas o escurecimento dentário. Aí partimos para um clareamento. Talvez o paciente, não, doutor, o clareamento não senti que surtiu tanto efeito. Aí a gente tem as indicações, por exemplo, das facetas de porcelana ou até mesmo as facetas de resina. Agora, doutor, quais são as principais técnicas? As técnicas mais utilizadas, principalmente nos pacientes que encontram a clínica, são as próteses fixas, que acabam voltando, melhor dizendo, à função e à estética do paciente. Os pacientes, por exemplo, que já perderam algum dente, a reabilitação padrão ouro que a gente costuma utilizar é a colocação de implante, que são próteses fixas, que são parafusadas sobre o implante. Uma dúvida muito comum que existe também entre os pacientes, doutor, eu quero pôr o implante, aí remetendo como se fosse a coroa do dente. A colocação do implante nada mais é do que o parafuso de titânio que é colocado dentro do osso, onde temos que aguardar um período ali de osseointegração, que varia ali da região onde o implante foi colocado, e após um certo período, de 3 a 6 meses, que é colocado o dente. Perfeito. Agora, a reabilitação não é só para quem queixa em relação ao sorriso, mas também para outras questões, inclusive de saúde, não é? Não, com certeza. Às vezes, chega ao nosso consultório pacientes que não têm uma queixa estética, uma queixa do sorriso. Paciente que chega com dor, com sensibilidade, com algum dente que tenha fraturado, comendo alguma coisa, não está ali na linha do sorriso, mas acaba tendo uma demanda também que inclui na reabilitação oral. Ok. É possível realizar aí a reabilitação oral em pacientes que não possuem dentes? Essa é uma ótima pergunta. Não só pode, como devem. Na nossa clínica, recebemos muitos pacientes com essa demanda. E são 3 principais tratamentos para os pacientes edêntulos totais, superior e inferior. O primeiro tratamento e o mais simples são a confecção de próteses totais, as dentaduras, as PTs, onde cada paciente é moldado ali individualmente, mandamos para o laboratório, fazemos algumas provas, mostramos o paciente uma prévia questão de cor de dente, tamanho, selecionamos tudo certinho, o paciente dando um aval, a gente finaliza a prótese. Outro tipo de tratamento para esse tipo de paciente, para esse público, são as próteses sobre os implantes, que temos as próteses overdenture e a prótese protocolo, que é considerada hoje o padrão ouro. As próteses overdenture, para os pacientes edêntulo total superior e inferior, nós colocamos basicamente 2 implantes na região inferior e 2 implantes na região superior. Aí a prótese, a dentadura, a PT, fica encaixada, dando uma segurança maior para o paciente. E para esse tipo de paciente, como eu já disse,
Temos a prótese protocolo, que é considerada hoje o padrão ouro para os pacientes que já perderam todos os dentes, onde colocamos na parte superior de 5 a 6 implantes e na parte inferior, no máximo, ali de 4 a 5 implantes. Já essas próteses são parafusadas, o que mais que se assemelha ao dente natural, que a gente consegue assemelhar ao dente natural. Perfeito. Muitas pessoas têm receio aí de dentista, né? Não gostam de ir, de visitar. E com aquele medo também de colocar, às vezes, aparelho. Essa reabilitação oral dói? Dor, eu costumo brincar que não. Todo procedimento invasivo, que tem algum corte, algum procedimento cirúrgico, o paciente recebe alguma medicação analgésica previamente, o paciente é anestesiado, durante o procedimento não sente nada. Após o procedimento, também passamos um remédio, dependendo da cirurgia, um mais forte, um mais fraco, antibiótico, justamente para evitar esse desconforto. Perfeito, Lucas. Bom, a gente continua a nossa entrevista já já, mas antes nós temos um recadinho. O INCOR, Instituto de Cardiologia do Norte de Minas, há 25 anos presta assistência cardiológica aos seus pacientes, atuando sempre de forma ética e humanizada, colocando à disposição recursos tecnológicos e terapêuticos seguros. O INCOR conta com equipamentos modernos e tecnologia especializada em cardiologia, consultas, análises clínicas e diversos exames cardiológicos. E você, como está a saúde do seu coração? Está na hora de fazer o seu check-up no INCOR. Agende agora mesmo pelo WhatsApp 38 984 16 9390 ou ligue 38 3222 9932. INCOR, a saúde do seu coração em boas mãos. Bom, a gente continua na nossa entrevista aqui com o Dr. Lucas Bicalho, que vai continuar falando aí sobre a reabilitação oral, mas antes nós vamos para o intervalo. Não sai daí. Estamos de volta com o nosso programa Vida Saúde, aqui na tela da Rede Mais Record TV. Hoje eu estou recebendo aqui o cirurgião dentista e especialista em implantes dentários, o Lucas Bicalho. Então a gente continua a nossa entrevista, né? Querendo entender um pouco mais, né? Quais são os exames que podem ser solicitados aí pelo dentista para uma avaliação de reabilitação oral? Bem, Rafael, basicamente temos 3 tipos de exames. Primeiramente, para termos uma avaliação geral de todas as estruturas dentárias, dos dentes que estão condenados e propor um melhor plano de tratamento, temos o raio-x panorâmico, que é aquele raio-x que pega a boca toda, todos os dentes, para a gente ter uma visão geral. Caso tenhamos ainda alguma dúvida de diagnóstico de um ou outro dente em especial, tiramos o raio-x periapical, que é aquele raio-x pequenininho que na própria clínica a gente consegue fazer. Já nos casos de uma reabilitação maior, que envolve implantes, enxertos, é pedido uma tomografia computadorizada para a gente avaliar remanescente ósseo e propor o melhor tipo de implante para colocar. Perfeito. Agora entender um pouco mais sobre os procedimentos no contexto da reabilitação oral. Prótese fixa, em que casos são indicados? As próteses fixas, temos que separar aí os 2 tipos de próteses fixas que temos. Temos as próteses fixas sobre o implante e temos as próteses fixas sobre o dente. As próteses fixas sobre o implante, elas são colocadas, como o próprio nome já diz, sobre o implante. O paciente que já perdeu um ou mais dentes, a reabilitação oral fixa só pode ser feita com a colocação dos implantes, onde a coroa vai ser parafusada em cima do implante após a cicatrização do mesmo. Outro tipo de prótese fixas que temos é a prótese fixa sobre o dente. Quando o paciente veio a perder uma certa estrutura dentária e não é possível uma reabilitação com uma restauração, por exemplo, indicamos o tratamento fixo com pino e coroa. Outro tipo de prótese fixa são as facetas. As facetas são fragmentos cerâmicos onde são colocados sobre o dente, melhorando ali a forma, tamanho e principalmente a cor, que é a queixa dos pacientes. Perfeito. Você falou aí das facetas dentárias, né? Explicou um pouquinho como são, em que casos que elas são utilizadas? As facetas dentárias são indicadas quando a queixa principal do paciente
remete a cor, forma e tamanho. Quando não conseguimos melhorar a cor com o clareamento, a gente junta com o paciente, senta e discute outras opções que seriam as facetas de porcelana e temos também as facetas de resina. A diferença básica entre as duas aí é em questão do desgaste dental e tempo para serem confeccionadas. As facetas de resina, elas são confeccionadas diretamente sobre o dente, onde a própria resina ela é esculpida, dando a forma e a anatomia perdida, seja por algum trauma, algum desgaste, e feito em seção única na maioria das vezes. Esse outro tipo de faceta, já de porcelana, ela é feita em mais de uma seção, onde fazemos um pequeno desgaste no dente, onde a faceta ela é colada sobre o dente, restituindo também assim a função e a estética, além da cor. Perfeito. Então, basicamente, né, a função da faceta é estética. Estética. Ok. Agora, as facetas e lentes de contato dental são o mesmo procedimento? Elas têm o mesmo resultado final, mas a diferença principal aí entre elas é a questão do desgaste dental. Como eu disse, para a gente colocar essa faceta, temos que fazer um desgaste. Esse desgaste vai depender do substrato do dente. Alguns pacientes, por exemplo, têm uma resistência ao clareamento. Não resistência ao clareamento. O próprio dente com clareamento não chega no tom esperado que o paciente deseja. Como o substrato do dente ainda é um pouco amarelado, esse desgaste tem que ser um pouco maior. Logo, as facetas, a diferença principal entre as facetas e os laminados cerâmicos seria o desgaste, onde na faceta o desgaste é um pouco maior do que nos laminados. Mas o resultado final é o mesmo. Perfeito. Esse tipo de tratamento, ele é reversível? Depois que já foi feito o desgaste dental, esse tratamento não tem como voltar atrás. Porque, tanto que antes de a gente propor as facetas, a gente sempre propõe tratamentos mais simples, como, por exemplo, as facetas de resina e o próprio clareamento, para não ter uma intervenção na estrutura dental. Após ter realizado esse desgaste dental, não tem como mais voltar atrás. As facetas não são removidas, só se elas vierem a quebrar por algum trauma, alguma trinca, aí elas são removidas por outras. Agora, quais são os principais cuidados aí necessários com as facetas? Os principais cuidados são os mesmos que temos que ter com os dentes naturais. Manter uma boa higiene, passar fio dental, evitar alimentos duros, ficar mordendo alimentos duros e o principal, os hábitos deletérios. Pacientes que têm mania de bruxismo, de apertar a unha, morder lápis, isso tudo acaba prejudicando aí a utilização delas. Perfeito. Agora, após aí a reabilitação oral, como é que fica a autoestima dos pacientes? Nossa, é uma satisfação muito grande, principalmente nesses tratamentos reabilitadores maiores, né? Ainda mais que alguns pacientes sempre procuram algumas clínicas onde o tratamento é feito por um profissional que não é especialista, a condução não é feita corretamente, já chega para a gente com o pé atrás. Aí até a gente propor um tratamento correto e adequado para o paciente, ao terminar é uma satisfação muito grande ver ali na cara do paciente ali aquela satisfação, ver aquela autoestima e confiança na gente. Na cara e no sorriso, né? Na cara e doutor? no sorriso. Muito obrigado, Lucas, pela sua participação aqui no nosso programa Vida Saúde. Muito obrigado, Rafael. Foi um prazer estar aqui. Perfeito. Agradecer também você, telespectador, que sempre acompanha aqui na tela da Rede Mais Record TV e também nas redes sociais. Um abraço e até a próxima.